visíveis, não tem fases visíveis. As suas fases, como é uma mistura, né? As fases, elas não são apresentadas aí pra gente a olho nu e nem a microscópio muitas vezes, a não ser que seja um ultra mega, né, microscópio potente que vai analisar molécula por molécula, certo? Mas até o momento, a olho nu e um microscópio simples, a gente não consegue diferenciar, né, se é homogêneo ou se é uma substância pura, correto? Então, como é que a gente faz para saber? Existem alguns métodos simples, certo? Uns procedimentos simples para a gente conseguir identificar aí, né, uma mistura ou uma substância pura aí, seja simples ou composta, tá? E quais são eles? Por exemplo, a temperatura. A gente sabe que a molécula de água ela é uma substância pura e que se a gente aquecer a 100 graus Celsius, né, a gente vai ter um processo chamado de ebulição, certo? Se a gente colocar água e álcool, estou falando de uma mistura. Se eu colocar água e álcool e colocar no fogo, essa temperatura não será mais de 100 graus. Pode ser até antes, certo? Por quê? Porque o álcool aquece muito mais rápido aí. Ele entra em um processo de aquecimento mais rápido do que a água. Isso a gente pode ver naturalmente, né? Se a gente quer colocar o nosso churrasquinho lá para assar, a gente coloca um pouquinho de álcool, não água, né? Água é para apagar. Álcool para entrar em combustão, certo? Para aquecer ali o carvão, né? Mais rápido e conseguir fazer um bom churrasquinho. Certo? Então, álcool a gente sabe que aquece muito mais rápido do que a água, a gente nem vê aquecendo, né? Vocês nunca vão ver uma caixa d'água pegando fogo, exceto se tiver álcool. Se tiver álcool nessa caixa d'água, vai ver a caixa d'água pegando fogo aí, certo? Entre outras moléculas também, né? Que pode ter um processo de queima aí, certo? Bom, outro procedimento muito simples para perceber se a água foi adulterada, né? A gente fala a adulteração da água pura aí. Seria através do cheiro, se for uma substância que emite um odor, né? Existem substâncias que a gente não consegue sentir o cheiro facilmente aí, tá? Então, se emite um odor, a gente consegue identificar aí, certo? É um procedimento simples, temperatura, o cheiro, a cor, pessoal, se a gente mistura o álcool com a água, a gente não vai ver a cor, mas se a gente for ver a consistência, a turgidez, a gente vai ver que ela varia um pouco da água pura. A gente vai ver que está meio estranha aquela água ali. É claro que depende da quantidade também, mas a gente vai acabar vendo que está meio estranho ali, certo? Então a gente fala que a turgidez ali da água foi acentuada ali, tá? Então seria uma das formas de identificar aí a molécula, né? A molécula não, a mistura homogênea, né? Seria uma forma de identificar. Tranquilo? Aqui a gente vai passar alguns desenhos para melhor explicar, melhor exemplificar o que o professor está falando. Então aqui a gente tem o primeiro desenho, tá? Que é uma mistura homogênea. Então aqui a gente tem a água, né? Que é uma substância pura composta. Lembrando que o açúcar, pessoal, é uma substância pura composta. Mas ele é tudo branco, é da mesma cor. Sim, mas se a gente olhar a molécula do açúcar, a gente vai ver que tem carbono, oxigênio e hidrogênio, né? Entre outras coisas também, né? Que a gente pode encontrar no açúcar. Mas no geral, carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, ou seja, é uma substância pura composta, correto? A água também, pessoal, que a gente já viu, né? É uma substância pura composta, porque tem a presença do oxigênio e 2 de hidrogênio ali, dois átomos de hidrogênio. Beleza? Se a gente mistura, professor, aí sumiu o açúcar, né? Na verdade ele não sumiu, né? Ele se misturou, né? E ao se misturar, a gente não consegue identificar uma das fases, como a gente vê quando está separado aí. Tranquilo? Como é que eu vou perceber facilmente? Quero ver a resposta de vocês. Como é que eu vou perceber facilmente se é uma mistura quando eu coloco a água no açúcar aí? Vamos ver. Sabor, né?
sentir o gosto, colocar essa água na boca, né? Mas sabendo antecipadamente que um dos produtos usados nessa água seria o açúcar, né? Tem que tomar cuidado também. Mas toma cuidado com toda substância que for colocar na boca, se a gente não sabe como que é essa molécula, da onde surgiu essa molécula aí, tá? Então fica atenção aí. Esse é um procedimento simples. Pessoal, aqui também tem outro, né? Aqui tem dissolvido, tá? A água do açúcar, o açúcar e a água aí, outra imagem, só para reforçar, né? E aqui, pessoal, a gente tem o álcool, né? O álcool sendo colocado na água. Tá vendo que ele atinge um ponto de turgidez diferente? Não sei se vocês conseguem ver na imagem aí muito bem, mas atinge um ponto de turgidez diferente. Tentam colocar a água da mesma forma num copo transparente igualzinho, dessa forma. Você vai ver que ele não se comporta da mesma forma que está se comportando a imagem aí que a gente vê. Certo? Isso significa o quê? Que a junção de duas substâncias aí criou uma turgidez nessa mistura aí homogênea. Tranquilo? Continuando, pessoal. Outra pergunta. Como identificaríamos se é uma mistura? Bom, pessoal, continuando. Mistura heterogênea agora. Apresentam mais de uma fase, tá? De manhã eu quis dar um exemplo de uma fase monofásica, mas monofásica é quando ela é homogênea, tá? Então só tem uma fase só, monofásica, uma fase só, certo? E a difásica aí, a mistura heterogênea, ela apresenta mais de uma fase, tá? Sendo difásico, trifásico, polifásico, certo? Polifásico é todas as fases aí já, né? Sendo definido como polifásico aí, certo? Pode ser 4, pode ser 5, pode ser também, tá? Ou seja, tem mais de uma fase visível a olho nu, não preciso nem usar microscópio. Pessoal, nessa mistura heterogênea é mais fácil da gente tomar cuidado, né? Antes de colocar na boca. Por quê? Porque a olho nu eu já vejo, opa, tem algo estranho ali nessa mistura, né? Tem algo estranho nessa substância aí. Deve ser uma substância heterogênea, né? Por quê? Porque eu estou vendo ali, ó, as fases, né? A gente consegue identificar. Então, ela é visível, tá? A questão de temperatura também pode variar, tá, pessoal? Não deixa de ser heterogênea, que vai mudar, né, a questão da temperatura, do cheiro também, tá? Do cheiro. Por exemplo, a gente tem restos de coliformes fecais, certo? Que eles acabam precipitando. Precipitando é descendo num copo d'água, por exemplo, certo? E se a gente for cheirar essa água, a gente não só cheirar e ver lá no fundo que está meio preto, meio escurecido. No entanto, agora eu estou vendo as fases. É sinal que variou o quê? Variou o cheiro, né? E varia também a temperatura, né? Pode variar a temperatura, o cheiro, a coloração, né? Nesse caso varia aí a coloração da questão dependendo da mistura, né? Pode variar a coloração, tá? Da água, tá? E aqui a mistura heterogênea tem um exemplo de imagem que é a água, o óleo, quando eles se misturam, são duas substâncias puras compostas, tá, pessoal? São substâncias puras compostas e ao se misturarem, elas vão ter essa divisão aí, essas fases aí. Beleza? A gente tem outra imagem aqui onde mostra as diferentes fases aí. Mistura bifásica são 2 fases, mistura trifásica são 3 fases, mistura polifásica 4 fases aí. Agora, pessoal, a gente vai entrar num conceito totalmente diferente da química, tá? Não esquecendo a química, mas deixando um pouco de lado a química para aprender novos conceitos, que agora são conceitos de aula nova, tá? Ecologia geral. Pessoal, a ecologia geral a gente considera como sendo uma matéria interdisciplinar. Interdisciplinar por quê, professor? Porque ela se combina com muitos outros, né, dentro do ramo da biologia, com muitas outras disciplinas, tá?
ela se combina com a matéria de comportamento que o animal vai ter, ela combina com geografia, né, que tem a ver com relevo, que tem a ver com ambiente, que tem a ver com a altura desse relevo, com planície, planalto, a probabilidade de encontrar um determinado tipo de espécie, né, um indivíduo ali presente no local, certo? Então a gente vai ver uma interdisciplinaridade entre as matérias aí, tá ok? Pessoal, ele é dividido também, a ecologia geral, ela é dividida em conceitos fundamentais estes que foram estudados antigamente para entender como que o indivíduo se encontra, aonde o indivíduo se encontra, certo? Qual a relação deste indivíduo com o meio ambiente que ele está presente? Antigamente era assim. Hoje a ecologia geral mudou um pouco essa visão de só estudar o animal presente no seu hábitat, tá? E ele passou a